E nós vamos agora, nesse momento, chamar a matéria muito importante também, que trata as questões relacionadas a planos de saúde. Todos nós sabemos que planos de saúde nada mais é do que um seguro também para você e para a sua família. Então, Fernando Palmeira chega na nossa programação mais uma vez para trazer mais detalhes. Saúde é um tema recorrente, constante. Quando não é a saúde pública, é também questões da saúde privada. E vez por outra nós estamos noticiando, comentando e ouvindo também lamúrias e comentários a respeito de plano de saúde. E nós estamos aqui ao lado de um especialista, que é especialista e vem nos mostrar a importância dos contratos de plano de saúde e naquilo que pertine às cláusulas de remissão desses contratos. O que é que representa principalmente as mudanças atuais? Bom dia, Fernando. Bom dia quem nos assiste. Veja só, essa é uma cláusula que muitas vezes pouco conhecida pelos beneficiários, Fernando, que diz respeito ao seguinte: é uma proteção, vamos chamar assim, é um tipo de seguro que protege os dependentes do titular do plano em caso de falecimento. Essa cláusula, resumidamente, consiste no sentido de que, quando o titular do plano vem a falecer, os dependentes têm o direito de gozar desse benefício por um tempo determinado e ficar dentro desse período sem o pagamento das mensalidades mensalmente, como era feito anteriormente. Então isso é um benefício que é contratado. Agora, é importante que a gente ressalte aqui que isso não consta em todo o contrato. Geralmente nós encontramos essa cláusula num contrato familiar, num contrato coletivo, por adesão ou até empresarial, mas mesmo assim não em todos. Então por isso a importância do beneficiário sempre ter consigo uma cópia do seu contrato para se verificar o que é que está ali posto e verificar se ele tem ou não esse tipo de benefício. A cláusula de remissão é sempre apontada um período, e após esse período de remissão, que é a suspensão do pagamento aí das prestações ou das mensalidades, quais as consequências disso? Olha só, essas são as contendas que nós temos em torno desse problema, né, desse assunto. O que acontece muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, por parte das operadoras, Fernando, é no sentido de que, ultrapassado esse período de remissão, a operadora muitas vezes, de forma abrupta, cancela o plano daqueles beneficiários e informa que, caso eles desejem permanecer, eles terão que contratar uma nova apólice, ou seja, um novo plano. E isso é entendido como abusivo. Tá? O Poder Judiciário vem se debruçando aí em inúmeras demandas, tratando sobre esse tipo de assunto e vem declarando aí a abusividade desse tipo de prática. É direito do beneficiário simplesmente comunicar à respectiva operadora que deseja permanecer no plano. Logicamente, ele passará novamente a assumir o ônus de adimplir com essas prestações mensais. Somente isso, mas não cabe à operadora unilateralmente cancelar esse plano. No caso dos direitos dos idosos, eu vou incluir até crianças também seguradas. Há alguma prerrogativa que os beneficie? Olha, especificamente eu diria não só em relação aos idosos, né, que naturalmente são vulneráveis por si só, bem como aqueles beneficiários que estão ali no curso, sendo acometidos por alguma patologia grave e estão em tratamento. Então essas pessoas elas são resguardadas, tuteladas de forma mais cuidadosa pelo Poder Judiciário especialmente. Vamos falar de ônus, valores que podem oscilar na renovação automática, cobranças de taxas, como é que fica essa questão financeira aí? Olha, ótimo, isso é importante para a gente explicar aqui para quem nos assiste que ele passou, vamos supor, 2 anos sem o pagamento daquela mensalidade por conta da cláusula de remissão. Naturalmente, se ele estivesse pagando normalmente, esse plano seria reajustado e atualizado o seu valor ano a ano. Quando ele informa a operadora que pretende permanecer no plano e vai retomar o pagamento das mensalidades, naturalmente essas mensalidades serão atualizadas para aquela data atual. Então isso é normal, não há nenhuma ilegalidade acontecer isso. Agora, se o beneficiário, ao se deparar com um novo valor, ele achar que existe a incidência ali de alguma abusividade, eu diria aqui que é importante ele, de repente, contactar a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência ela atende os consumidores de todo o país, dirimindo alguma dúvida, abrindo uma reclamação e perguntando, naquele caso concreto, se existe, de repente, alguma abusividade. A própria agência, Fernando, entra em contato com a respectiva operadora, pedindo informações sobre aquele caso concreto. Se vislumbrar alguma abusividade, alguma ilegalidade por parte da operadora, a própria agência já poderá impor alguma sanção. Se não houver, ela também irá dirimir essa dúvida do consumidor, prestar os esclarecimentos e ele terá todo aquele contexto esclarecido e dirimido. Sobre a suspensão ou a rescisão unilateral de contratos, quais as obrigações ou quais as consequências disso? Olha só, é importante ressaltar que nós temos, em relação à questão da cláusula de remissão, até súmula vinculante por parte da ANS desde 2010.
Nós estamos aqui no ano de 2022 e, infelizmente, ainda nos dias atuais, existe esse tipo de procedimento por parte de algumas operadoras de cancelar unilateralmente. Isso é vedado. A súmula, especificamente, ela trata da questão do plano familiar. Mas no Poder Judiciário, a Justiça vem entendendo que, por analogia, isso também se aplicaria aos planos coletivos por adesão e empresariais. Então, ou seja, não cabe essa rescisão unilateral. Caso assim deseje, os dependentes poderão sim permanecer naquele plano. E vale destacar, por exemplo, aqui, um exemplo bem prático, quando o empregado, sem justa causa, é desligado, por exemplo, de uma empresa, o próprio empregado pode permanecer, por exemplo, por até 2 anos naquele plano de saúde, nas mesmas condições, só que ele passa a arcar com a respectiva mensalidade. A mesma coisa acontece nesse caso. O titular se foi e os dependentes podem permanecer pelo mesmo período. Então, ou seja, isso não pode acontecer em hipótese alguma, essa rescisão unilateral. No caso, haja a desconsideração da remissão, ou mesmo término da remissão, o contrato automaticamente se extingue? Não. O contrato não se extingue automaticamente. O que se extingue automaticamente é o período de remissão, né? Então, a operadora tem o dever de repente, consultar, conversar com aqueles beneficiários e verificar se eles desejam permanecer no plano, nas mesmas condições anteriores, tá? Então, isso é uma escolha do consumidor. E a operadora, mais uma vez ressaltando, ela não pode unilateralmente simplesmente cancelar e querer migrar de forma forçosa esses dependentes para um novo plano. Isso aí não pode acontecer, é direito deles permanecer. Doutor Juliano Pessoa, fica à vontade para acrescentar mais qualquer outra imprescindível orientação. Tão importante essa conversa para dar àqueles que realmente dependem do seu plano de saúde essas informações vitais. Olha só, eu acho que é importante esclarecer aqui, Fernando, principalmente é que as pessoas busquem ajuda. São muitas regras, muitas normas, muitos detalhes e muitas vezes o consumidor sozinho ele não consegue compreender toda essa normativa. Então é importante que, em caso de dúvida, ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, procurando ajuda. Ele entre em contato com a própria Agência Nacional, como nós falamos, que também é possível dirimir alguma dúvida lá, ou abrir uma reclamação em face do operador. Enfim, ele busque ajuda, porque sozinho, de fato, às vezes é mais complexo dele manejar aquela decisão, e a operadora tem todo o aparato jurídico, inclusive, por trás dela. Então essa é a dica que eu deixo aqui. Busque ajuda caso aconteça alguma situação no caso concreto. Plano de saúde, como todos nós sabemos, é imprescindível a tranquilidade da saúde, principalmente de pessoas idosas, por exemplo, gestantes, enfim, para todos que não querem ter, não confiam no acesso ao serviço de saúde pública. Tem lá os precalços, tem tudo isso que foi analisado aqui, mas é importante que você se informe para continuar tendo todos os benefícios com segurança jurídica do seu plano de saúde. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Armando Melo, canal 525, NET, claro. Muito bem, Fernando Palmeira, importante, né? E quando se fala dessas questões de planos de saúde, todos nós precisamos estar atentos, né? Porque tem mudanças também sendo discutidas, debatidas, decisões através do governo federal que tem hoje provocado uma mudança de comportamento para quem é conveniado. Então, naturalmente, nós da TV Mar vamos continuar aqui acompanhando os fatos e trazendo mais informações.